professor e biólogo, dono do canal Alma Verde Biologia, sou especialista em manejo de animais silvestres e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o desmonte ambiental que está acontecendo no país. Desde o começo do ano a gente pode observar em várias reportagens ou em vários comunicados que constantemente a gente está sofrendo alguma ação ligada e voltada às questões ambientais. Seja por liberações de áreas onde não deveriam ser construídas, seja por queimadas, seja pelo desmatamento, seja pela utilização de recursos naturais de áreas ou de reservas preservadas. Então a gente tem hoje um panorama muito triste, o que se refere às condições de utilização desses recursos naturais no Brasil. Então hoje, se a gente for fazer um panorama do ano, a gente sofreu grandes desmatamentos, grandes áreas desmatadas, em biomas que são extremamente sensíveis. Então, se a gente pega um cerrado, a gente pega uma caatinga, a gente pega uma mata atlântica que já tem um fragmento muito pequeno. Então, constantemente, quanto mais a gente reduzir essas áreas, mais a gente vai ter a vulnerabilidade dessas espécies. Então, consequentemente, a gente vai começar a levar muito mais organismos aos mecanismos de extinção. Porque se você não tem a área onde esses organismos habitam, lembrando que alguns organismos são endêmicos e vivem diretamente naquela área de ocorrência em nenhum outro lugar do mundo, mostrando que ao longo do processo ambiental, o mecanismo de seleção natural e especiação aconteceram diretamente naquela localidade, selecionando o indivíduo conforme as condições ambientais que tinha naquele momento. Então hoje a gente tem um grande número de endemismo. O Brasil é um país extremamente diverso, com uma diversidade de organismos vivos muito grandes. Então é um país mega diverso. Então com isso a gente tem esse mecanismo e preocupação com os mecanismos de extinção, com as áreas que estão sendo degradadas, com as áreas que estão sendo ocupadas, com as áreas que antes eram preservadas e agora estão sendo liberadas para utilização, que isso vai gerar uma consequência muito grave. Essa consequência é a extinção das espécies. Se a gente pegar a queimada do Pantanal e o desmatamento da Amazônia, a gente perdeu aí áreas consideradas de áreas verdes que eram preservadas, que eram utilizadas por diferentes grupos de seres vivos que hoje não tem mais. E com isso a gente vai aumentando a possibilidade de extinção de espécies. Porque a partir do momento que esses organismos na natureza tenha um número mínimo que é viável para a reprodução e ele deixa de existir, a variabilidade genética desses organismos também vai reduzir e, consequentemente, ele vai tornar um organismo cada vez mais vulnerável. Então, o mecanismo de seleção para algumas doenças, as expressões de algumas doenças, as expressões de algumas alterações podem aparecer nessa população e vulnerabilizar essa população o mais rápido possível. Então hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande com os mecanismos de preservação ambiental. Essa preocupação tem que partir de mim como professor, explicando para o público-alvo que é importante todos, na esfera social, na esfera política, na esfera econômica, que todos se apropriem desse mecanismo. Por quê? Que é só desta maneira que teremos condições hábeis, sustentáveis, para permanecer num ambiente saudável, naturalmente equilibrado e vivo para as próximas gerações. Sem isso, nós vamos vulnerabilizar cada vez mais o meio ambiente, vamos extinguir cada vez mais espécies, vamos aumentar a quantidade de carbono disponível aí na atmosfera. Então, lembrando que parte desse material que foi queimado era material vivo, e todo ser vivo tem na sua composição carbono, que quando queimado é eliminado para a atmosfera na forma de gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E esse carbono, ele vai ampliar, ele vai acelerar os mecanismos de mudança climática. Então, hoje a gente tem essa preocupação de que, além de preservar a natureza, a gente diminua essas emissões de carbono. Como que a gente pode fazer as diminuições de carbono? Protegendo as áreas, protegendo as áreas verdes, protegendo as áreas florestadas, plantando mais. Somos no mundo 7 bilhões de pessoas.
Se cada uma pessoa plantar uma árvore, teremos novamente 7 bilhões de árvores, 7 bilhões de perdão, 7 bilhões de plantas aí, né, disponíveis para consumo de carbono. Então, a gente precisa pensar em estratégias de como preservar, de como conservar, de como diminuir a extração, de como diminuir os recursos aí que a gente utiliza ao longo do tempo para que a gente possa preservar a natureza. A preservação e a conservação, ela está muito ligada com o mecanismo de educação de uma sociedade. Então a gente precisa educar, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa trazer informações para que o público se aproprie desse mecanismo e, consequentemente, haja em favor do meio ambiente, solicitando das esferas públicas, através das políticas públicas, cobrando essas políticas públicas, com que o ambiente seja uma pauta a ser elaborada, que seja uma pauta a ser discutida dentro da esfera política, para que a gente tenha um mecanismo de conservação e preservação dos biomas, das espécies, dos seres vivos, dentro dessa dinâmica de biodiversidade que é tão grande dentro do país. Tá? Não temos boas notícias, porque quanto mais a gente observa, mais vulnerável a natureza está ficando, mais espécies estão entrando no mecanismo de extinção, mais gás carbônico está sendo eliminado para a atmosfera, mais o clima está se modificando. Então a gente está tendo mudanças climáticas drásticas que está influenciando continuamente no processo das correntes de vento, nas correntes marítimas, nas correntes de chuva, na quantidade de chuva que cai em determinadas regiões, que é essa chuva que é necessária para que as águas cheguem a alguns determinados biomas dentro dessa dinâmica viva que é a natureza. Tá? Então, sem isso, sem essa conscientização, sem esse mecanismo de preservação, sem esse mecanismo de conservação, a gente está vulnerabilizando as espécies e, consequentemente, a gente está tornando o ser humano cada vez mais vulnerável. Mais vulnerável às questões climáticas, então com as alterações da temperatura do globo terrestre, com os mecanismos de alteração ambiental, consequentemente a gente vai produzir menos alimentos, a gente vai ter áreas menos propícias aí para a sua produção, que consequentemente vai reduzir a segurança alimentar, que consequentemente vai diminuir a qualidade da água doce que a gente já tem pouca disponibilidade. Fora que a gente ainda vai deixar cada vez mais vulnerável às questões sociais e econômicas ligadas a tudo isso. Porque a questão da vulnerabilidade social ela também está ligada com as condições ambientais. Então essa é a dica de hoje. Em outros vídeos eu vou abordar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e deixem aí alguma pergunta no comentário. Até mais!